Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Episódio 3. O que tens em casa pode estar a afetar a tua saúde. Olá, bem-vindos a mais uma conversa IGEA. Hoje vou estar eu com a Diana e trazemos o tema um bocadinho diferente daquilo que temos estado a falar nos últimos episódios, mas como vão perceber, está também relacionado com o nosso sistema nervoso, o impacto que tem no nosso sistema nervoso. E deixar já só aqui, antes de passar para a Diana, um aviso. Nós vamos dar-vos aqui muita informação durante o dia de hoje, mas acima de tudo não queremos promover o alarme nem que fiquem assustados com a quantidade de informação que vão receber, e estas mudanças são um processo. Sim, olá a todos. Pois é isso mesmo, acho que talvez seja a coisa mais importante a dizer é essa mesmo, porque eu acho que é impossível ter uma vida moderna sem estar exposto a tóxicos neste momento. E, portanto, quando nós começamos a ter consciência, começamos a ficar bastante assustadas e a pensar que temos que eliminar tudo da nossa vida. Mas, claro, nós podemos fazer o melhor que conseguimos, mas não podemos eliminar tudo completamente, portanto, podemos tirar completamente daí a ideia e ter uma conversa mais baseada em informação, mas sem pânicos, porque isso também nos afeta o sistema nervoso, não é? Sim, sim. Pronto, já perceberam que o tema vai ser à volta dos tóxicos e nós chamamos ao episódio que tens em casa pode estar a afetar a tua saúde. E o nosso objetivo é fazermos aqui quase que uma visita pelas várias divisões da casa e percebermos o que é passível de ser mudado. E isto também, o nosso interesse por esta área, sendo da área da saúde, acho que começou um bocadinho de forma egoísta, a olharmos para a nossa casa e naquilo que podíamos mudar, e até em conversa também com a Fernanda, que hoje não está, mas que também tem pesquisado bastante sobre esse tema. Acho que vamos começar pela cozinha, que tanto para mim como para a Diana tem sido um local onde temos tentado aos poucos mudar alguns hábitos. Sim, é isso mesmo. E eu acho que é isso. Talvez a cozinha seja também uma das partes da casa que seja mais fácil de começar a mudar. E talvez esta também seja uma ideia central. Nós podemos ir fazendo isto ao longo do tempo, não é? Ir tendo cada vez mais cuidado com a nossa exposição a tóxicos e não querer mudar tudo ao mesmo tempo, não só porque na maior parte das vezes isso não é financeiramente viável. E então começamos sempre com mudanças pequenas. Não sei se é a tua sensação, Andreia, mas de facto na cozinha é possível nós fazermos mudanças, começarmos a fazer mudanças pequenas e ter aquela sensação de que de facto estamos a fazer alguma coisa por nós. Sim, sim, por várias razões. Uma delas é porque é na cozinha que nós confeccionamos tudo aquilo que ingerimos e, portanto, vai ter impacto também na nossa alimentação e da nossa família, não é? Não é só da pessoa individualmente, mas da família toda. E felizmente também nos últimos anos cada vez há mais opções disponíveis que fazem com que estas mudanças já não sejam, primeiro, tão difíceis, tão caras como eram se calhar há 5, 10 anos. E sem deitarmos tudo fora que temos, podemos aos poucos ir mudando, até porque normalmente são materiais de desgaste que nós de X em X tempo temos mesmo obrigatoriamente que mudarmos. E a ideia é muito esta, é quando eu tiver que mudar, a mudança já ser mais consciente e ser uma escolha feita mais com esta sensação de, ok, eu não vou só comprar isto porque preciso, eu vou ver dentro das opções daquilo que existem, do orçamento que eu tenho, o que é que eu posso escolher que também não faça mal à minha saúde ou que seja uma melhor opção. Mas antes de entrarmos mesmo nesta parte prática, Diana, queria te perguntar uma coisa: o que é que isto tem a ver com o sistema nervoso? Como é que a questão dos tóxicos e dos produtos que nós temos em nossa casa e do material
afeta o nosso sistema nervoso? Bem, a questão do. Eu acho que tudo está interligado com o sistema nervoso, não é? Como nós vamos vendo pelos episódios que vamos lançando. Mas essencialmente os tóxicos têm o potencial de fazer uma disrupção do organismo, de causar inflamação de baixo grau e isso depois começa a ter impacto na nossa saúde. Portanto, a inflamação de baixo grau pode ser causada por muitas coisas diferentes. Nós já falámos aqui de questões mais focadas com o estilo de vida, mas os tóxicos também talvez sejam importantes também porque são menos conscientes, não é? Nós estamos expostos a fontes de inflamação que nem sequer sabemos que existem. E então, quando nós falamos de tóxicos, falamos também do impacto que têm no sistema nervoso. Depois, claro que expulsar. Há compostos que nós conseguimos fazer mais ou menos a eliminação, mas há compostos que permanecem no nosso organismo durante muitos anos. E, portanto, sempre que possível, tentar eliminar estes compostos ou reduzir a exposição a estes compostos vai fazer uma diferença grande. E depois há outra questão, que é, há muitos compostos que nós não sabemos exatamente qual é o efeito no organismo, quer no sistema nervoso, quer noutros sistemas do corpo. E agimos um bocadinho com base no princípio da precaução, ou seja, não sabemos qual é o efeito, ainda não há estudos suficientes e, portanto, tanto quanto possível, tentamos evitar. E há outra coisa ainda que gostava de referir, que é, claro que há estudos feitos com tóxicos individuais, dependendo dos tóxicos, mas nós também não sabemos qual é o efeito desta salganhada de tóxicos no nosso organismo, se é um efeito composto, se provoca danos exponencial. Nós, neste momento, faltam-nos dados para falar disto tudo. Mas um bocadinho à semelhança do que se passava com o tabaco, não é? Que já havia durante muitos anos houve suspeitas que podia ser uma coisa nociva para o organismo, mas não estava completamente comprovado. O princípio de precaução com os tóxicos é exatamente o mesmo. Portanto, quanto pudermos, evitamos, e depois, para não basicamente para no futuro não termos surpresas mais desagradáveis ou entrarmos mais em pânico porque tivemos a vida toda exposta a determinado composto. Uhum. Sim, e agora falaste nisso e lembra-me a questão dos plásticos, que foi algo que foi introduzido não assim há tantos anos, né? As caixas, não queria dizer a marca, as caixas de plástico para guardar alimentos, Sim. que não têm assim tantos anos e é algo muito prático e que foi introduzido para melhorar a nossa qualidade de vida e por isso mesmo, mas hoje em dia nós, nos últimos anos, conseguimos perceber qual é o impacto do excesso da utilização do plástico na nossa vida, em tudo aquilo que nós consumimos, tudo tem plástico. E é isso, do plástico nós já sabemos, já existe estudo, já existe evidência, há outros componentes que ainda poderemos vir a perceber, e também há uma outra coisa, estas listas de ingredientes, por exemplo, tanto dos cosméticos como dos detergentes, vão sendo atualizadas, estão em constante atualização. Quando há alguma coisa, vão sendo alteradas, portanto, também temos a sorte de estarmos na Comunidade Europeia, onde a legislação acaba por ser mais fina, mais apertada, e podemos começar logo por aqui. Um bom truque pode ser começarmos por consumir produtos portugueses ou pelo menos europeus, porque a nossa legislação não tem nada a ver com a legislação, por exemplo, da China, da Ásia, onde são muito mais permissivos e não há este controle. É exatamente, e mesmo dos Estados Unidos e da Austrália, não é? Que que em princípio deveriam ser países com conhecimento suficiente para evitar estes tóxicos e ainda assim não aplicam o princípio tão bem como nós na Europa. Portanto, sim, eu acho que consumir produtos locais acho que tem várias vantagens também, um, porque nada nos tóxicos também é preciso ter um bocadinho de visão
de conjunto, ou seja, não é só evitar aquilo que nós estamos a evitar. Uma mudança muito fácil de fazer, por exemplo, é começar a trocar os nossos taparoés de plástico, como tu estavas a dizer, Andreia, por taparoés de vidro. E disse a marca Não faz já, mal. mas não Não. é, não Pois, faz mal, sim, exato. Por caixinhas de sim, vidro que já estão disponíveis em vários locais. Mas, de facto, quando nós mandamos vir coisas de outros locais, também envolve a poluição do ar, por exemplo, para o transporte desses bens para Portugal e, portanto, à medida que há muitas fontes invisíveis de poluição que estão envolvidas com aquilo que nós consumimos, e se nós pudermos ter essa visão um bocadinho mais alargada, também é uma coisa positiva, não é? Porque acho que um dos motivos pelos quais nós não conseguimos evitar os tóxicos também é porque, como há muita coisa que nós não vemos, acabamos por, às vezes, não prestar muita atenção àquilo que nós compramos e àquilo que nós consumimos. sim. Mas André, queres dar aqui umas dicas práticas sobre como evitar os plásticos na cozinha? Sim, sim, podemos começar então por essa parte da cozinha. Pronto, a questão dos plásticos tem a utilização da caixa de plástico foi banalizada e nós utilizamos quer para guardar alimentos no frigorífico ou às vezes até no congelador, como para fazer o aquecimento dos alimentos. E o plástico também não está feito para ter estas oscilações de temperatura e isso ainda vai acelerando mais a deterioração. Mesmo que não seja visível, a caixa vai libertando microplásticos para dentro, para os nossos alimentos, que depois nós vamos ingerir. Por isso, podemos começar com essa pequena mudança quando tivermos que trocar as nossas caixas da cozinha, optarmos por as caixas de vidro. Às vezes colocam a questão de as caixas de vidro, muitas delas têm tampas de plástico. Há outras opções, também não posso dizer a marca, mas vou dizer. Por exemplo, no IKEA eles têm as caixas com tampas de bambu, pode ser uma opção, mas mesmo que se utilize as tampas de plástico, já não é a mesma coisa que a caixa de plástico. Em princípio, o alimento não vai estar em contacto com a caixa, não precisamos de encher até cá em cima, portanto já não haverá tanto esse tema e pronto, e conseguimos de facto e começar a eliminar, mas lá está, não vamos abrir o nosso armário, pegar no saco do lixo e deitar aqui os plásticos todos fora, mas quando tivermos que comprar, já vamos fazer essa opção. Para além disso, aqueles plásticos que nós utilizamos, ajuda-me para os alimentos, aquele plástico aderente. O aderente, sim. Sim, pronto, que nós também utilizamos para embrulhar maçãs, para proteger alimentos. O princípio acaba por ser o mesmo, o plástico em contacto com o alimento. E temos também outras opções já no mercado para substituirmos esses plásticos, que são uns panos que são reutilizáveis e que são revestidos com cera. Pronto, pode ser uma opção. E, por exemplo, para embrulhar uma Santos, aquilo que nós fazíamos nos anos 80, que era aqueles saquinhos tipo guardanapinhos para pôr, no fundo, tudo isto se resume a nós voltarmos a pensar como é que se fazia antes, na altura dos nossos avós, em que não havia estes recursos. Claro que tudo isto surgiu para facilitar a nossa vida e que é muito corrida, mas é darmos um passinho atrás. Nós não temos que perder qualidade de vida, só temos que ir fazendo melhores opções. E se utilizarmos a caixa de plástico, porque ainda a temos e vamos utilizá-la, pelo menos não fazemos o aquecimento dos alimentos dentro da caixa de plástico, passá-la para um outro, ou para o prato, ou para uma panela, mas não fazer este aumento de temperatura brusco com os alimentos dentro da caixa. Certo. E isto aplica-se, os plásticos, aplica-se também a outras questões, por exemplo, aos utensílios, ainda há utensílios de cozinha, muitos utensílios de cozinha que são em plástico, e às vezes até pode ser um bocadinho difícil distingui-los do silicone, portanto vejam sempre os rótulos para ver
para ver se são de facto de plástico ou não, mas também aqui há outras opções. Aqui tens alguns truques neste sentido, Andreia. Olha, eu acho que esses instrumentos até são fáceis de ser substituídos, porque temos a madeira, temos o bambu e, portanto, e o inox. Eh, Atenção, quando utilizarmos as chamadas as colheres de pau, que antes eram muito usadas, depois começaram a ser substituídas por outro tipo de materiais, mas acho que estamos todos a voltar um bocadinho a isso, é a higienização do material, da madeira. Sim, é verdade, o plástico é muito mais fácil de, quando nós lavamos e até se colocar à máquina, vai-se degradando ainda mais rápido, mas nós não vimos as colheres de pau, termos atenção com esta parte da higienização, mas podemos aqui também ter uma rotina de uma vez por semana fervermos uma panela a ferver e colocarmos lá todos os objetos que tivermos de madeira, que pronto, resolvemos facilmente isso. Exatamente. Olha, e ainda dentro do âmbito da cozinha, uma das coisas que mais nos perguntam também tem a ver com panelas e tachos. Uhum. Também porque envolve, é mais dispendioso fazer a substituição, então tem que ser uma coisa normalmente bastante mais progressiva. Uhum. Então, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Um, os melhores materiais normalmente para a cozinha são o aço inox, como a Andrea já disse. Nem todo o aço inox é igual. Há ligas normalmente de crómio e níquel que são um bocadinho melhores do que o aço inox. Há um aço inox que é 18, se vocês quiserem procurar 18.0, que é muito mais sujeito a corrosão, portanto, tanto quanto possível, acima de 18.10 é aquilo que se recomenda para evitar a corrosão. Isto assim para tachos, mas também há tachos de cerâmica, por exemplo, que a cerâmica também é um bom material para a cozinha. Agora já vai havendo algumas frigideiras de titânio, são muito mais pesadas, mas também interessantes porque têm o efeito antiaderente, que é sempre um desafio. Um Nós tema. temos lá sobre isso, sim. A Andrea domina esta técnica e ela vai-vos explicar como é que ela faz, mas eu e a Fernanda normalmente deixamos colar tudo à frigideira. Mas em geral, as frigideiras de cerâmica ou de ferro fundido, mas evitamos ou tendemos a evitar as antiaderentes. As antiaderentes normalmente são aquelas que são revestidas por Teflon. O Teflon basicamente tem um material que se chama, em inglês eles dizem PFAS, mas acho que em português é PFAS. Sim. Exato, que basicamente confere essa resistência à água, não é? Quando vocês põem água, aquilo parece que repele imediatamente e que faz o efeito antiaderente. Do ponto de vista da saúde humana, não são de facto os melhores compostos. E então nós tentamos substituir, lá está, ou pela cerâmica ou pelo ferro fundido, por outros materiais que sejam mais saudáveis e mais resistentes. Sim. Olha, por falares nos PFAS, também podem estar presentes, por exemplo, no papel de alumínio, que nós às vezes colocamos no forno com um alimento, vamos aquecer qualquer coisa e colocamos por cima. Também evitarmos haver esse contacto direto com o papel de alumínio com os alimentos, muito menos no sujeito a altas temperaturas, como é o caso do forno. As panelas é de facto um tema, por isso, porque nós estamos muito habituados às panelas com um material antiaderente, que foi uma grande evolução na cozinha há uns anos, mas que já percebemos que não tem essa coisa boa de não agarrar os alimentos, mas depois o resto não é assim tão bom. Fazemos a mudança para outro tipo de panelas pode não ser muito confortável, porque nos vai obrigar aqui a repensar a forma como cozinhamos.
Não há, a Diana estava a dizer, mas não há assim nenhum grande segredo. O principal segredo é nós aquecermos mesmo muito bem a frigideira, estar mesmo muito, muito quente antes de começarmos, antes de pormos o alimento. Pronto, basicamente é isso. E quando estamos a trabalhar com panelas de ferro fundido, a limpeza tem que ser feita com cuidado para não estarmos a danificar, e a primeira utilização, o ferro também deve ser queimado, que é uma técnica que as nossas avós usavam com a gordura, para ela ganhar aquela propriedade antiaderente. Depois, quando virmos que começa outra vez a agarrar, voltamos a repetir esta técnica, que no fundo é espalharmos a gordura e colocar no forno a alta temperatura antes de utilizarmos a primeira vez, e depois aquilo dura. Pronto. Mas é acima de tudo mesmo uma questão de hábito e de nós mudarmos aqui o paradigma de como é que cozinhamos. Também já há cada vez mais opções destes materiais a preços um bocadinho menos maus, porque as panelas de ferro fundido são caras, principalmente aquelas das marcas que foram as primeiras a surgir e mais conhecidas, são efetivamente caras. Mas vejam, porque muitas vezes nos hipermercados mais conhecidos vai havendo, volta meia volta aquelas campanhas da casa, e este é um dos produtos que costuma estar a preços mais acessíveis. As panelas de ferro fundido podem também ser com revestimento de cerâmica, que há bocadinho estavas a falar, e às vezes essas são mais fáceis do que para fazer essa transição do que aquelas que são mesmo só ferro fundido. Acaba por ajudar. Sim, e portanto é possível, há outras alternativas aqui para ir fazendo a mudança devagarinho. Olha, Andréia, e se calhar para fecharmos aqui a zona da cozinha, na verdade nós tínhamos muita coisa para falar na zona da cozinha e vai ser difícil cobrir tudo e estamos a focar-nos nas coisas mais importantes. Mas talvez valha a pena falar numa coisa que não é bem de cozinha, é de cozinha e não é, que são as garrafas de água de plástico. Depois, as garrafas de água, na verdade, é uma conversa transversal, não é só plástico, mas também outras. E a água, não é? Eu acho que nós, a certa altura, vamos ter um episódio só sobre água, porque isto Por acaso, está. estavas a falar nisso, eu estava a pensar, acho que temos um convidado especial para trazer para falar sobre água. É verdade, temos um convidado para falar sobre água, mas vale a pena tocarmos aqui, especialmente nas garrafas de água. Nas garrafas de água, acho que é mais ou menos do conhecimento geral que já não se recomenda usar garrafas de água de plástico. Talvez a coisa que eu acho mais difícil para as pessoas navegarem é que vocês neste momento já veem muitas garrafas de água reutilizáveis à venda que dizem que é livre em BPA, BPA sendo um tóxico que também existe não só em garrafas de água, mas também nas latas, nas conservas, noutros materiais que temos disponíveis na nossa casa. E isto é sempre um bocadinho difícil de navegar porque nós temos alguns estudos do BPA especificamente e agora vocês veem à venda muitas vezes garrafas a dizer que é BPA free, ou seja, não tem BPA. Qual é a questão aqui? É que eles muitas vezes substituem o BPA por outros compostos semelhantes, como o BPS ou o BPF, que que no fundo não há estudos sobre eles, mas que são igualmente resistentes no organismo humano e podem ter efeitos também no organismo humano. Portanto, aqui também é importante navegar esta questão, porque mesmo que uma garrafa de plástico diga BPA free, não quer dizer que seja necessariamente segura. Portanto, o melhor é evitar mesmo o plástico neste caso. Sim, sim. Diana, deixarmos só aqui já quase que um teaser para, para um episódio sobre água, que é a questão da água da torneira, água Certo. filtrada, água não filtrada. Queres nos falar um bocadinho disso?
Sim, isto também é uma questão, não é? Porque, por exemplo, as pessoas têm cada vez mais preocupação em beber água de boa qualidade, também porque percebem que as águas que nos estão disponíveis podem não ser da melhor qualidade. Mas isto tudo a água eu acho mesmo que merece um episódio específico porque é bastante complexo. A água da torneira normalmente é segura em termos de contaminação, portanto, não tem bactérias, não tem compostos que causam doença imediatamente. Pode ter compostos que ou não se sabe muito bem o efeito, normalmente é essa a questão, ou pelo menos teoricamente podem ter um impacto negativo no organismo humano. Então, como comprar garrafas de água, como já vimos também, parece não ser opção, a não ser que sejam de vidro, mas também lá está. Também não temos todas as marcas de água disponíveis em vidro, mas ter um filtro sim pode ser uma boa opção. Depois há várias características de filtros que torna a coisa um bocadinho mais complexa, mas um filtro que retire, por exemplo, cloro, flúor, metais pesados, já é um ótimo princípio. Boa, deixamos aqui a promessa de voltar ao tema Exato, da ao água. assunto. Mas olha, acho que não podemos sair da cozinha sem falar de uma coisa específica, que é o micro-ondas. Que o micro-ondas já foi o melhor eletrodoméstico da nossa cozinha, já foi altamente diabolizado e temos que tirar da cozinha. Eu acho que há aqui um meio termo. Né? O micro-ondas é efetivamente algo que pode facilitar o nosso dia a dia, tem é que ser utilizado com algumas regras. E uma delas é não utilizar o plástico dentro do micro-ondas. E a outra é quando tivermos o micro-ondas a funcionar, não ficarmos assim colados ao micro-ondas à espera que aquilo aqueça, que às vezes a malta fica ali assim hipnotizada. E pronto, são duas regras que eu acho que podemos ir mudando. E a comida que der para ser aquecida no tacho, como por exemplo a sopa, nós podemos efetivamente continuar a aquecê-la no tacho. Na minha opinião, eu acho que não vale a pena deitarmos o micro-ondas fora. Pela janela. Não. Acho que não, é exatamente, André, eu concordo em absoluto, até porque em muitas casas o micro-ondas é uma coisa muito prática, não é? Acho que o que conseguirmos fazer as mudanças, esta coisa de aquecer novamente a sopa no fogão, etc., pode ser uma coisa até fácil de implementar. As pessoas perguntam-nos muito também em relação à radiação. E aquilo que nós dizemos, para além de tudo que a Andrea já falou, aquilo que nós dizemos também é para evitarem estar em frente ao micro-ondas enquanto ele à espera que Sim. o micro-ondas faça o seu trabalho. Então, tanto quanto possível que ele faça o trabalho afastado de nós, nós vamos dar uma volta, quando terminar, vamos lá buscar as coisas e também é uma maneira fácil de prevenir a exposição à radiação. Sim. Bem, havia muito mais para falar sobre a cozinha, mas vamos avançando para outras divisões da casa e, e vamos aqui trazer o tema do ambiente, a qualidade do ar que respiramos dentro da nossa casa, que é impactado por vários utensílios e até por aquilo que nós fazemos dentro de casa, pelo material que utilizamos dentro de casa e que são coisas que, ao contrário da cozinha, que eu acho que cada vez mais fala mais e até há esta consciência e já há muita mudança a ser feita. Quando falamos nesta questão mais alargada, eu acho que há aqui coisas que não estão enraizadas, que é muito difícil e que nós não temos a real percepção do perigo que possa ter para a nossa saúde. E uma dessas coisas é as velas e os ambientadores, que é algo que todos nós gostamos de ter a nossa casa com um cheirinho bom, eh, e não pensamos o que é que pode estar por trás desse cheirinho. E é exatamente isso. Ou seja, nós também gostamos de começar a falar deste assunto. Eu acho que este assunto é bastante mais complexo do que o material de cozinha, porque também é mais difícil fazer mudanças, Uhum. mais
significativas. Então, começar aqui pelas coisas fáceis, mais uma vez, é uma coisa muito importante. Então, as velas, nós temos alternativas que normalmente as velas de parafina. Olha, uma coisa muito simples que se vê muito é usar, lá está, as velas com cheirinho, que normalmente têm estes compostos voláteis que não são realmente que podem ter impacto na saúde. Então, uma maneira muito simples é substituir por velas sem cheiro. Mesmo as velas de parafina, que são as velas normais que vocês encontram mais frequentemente, também não são propriamente a melhor opção, embora escolher sem cheiro já é uma melhoria. Portanto, a perfeição, como é que é? O bom é inimigo do perfeito, e é um bocadinho assim. Portanto, se pudermos fazer essa melhoria já é fantástico. Depois, outras alternativas ainda mais saudáveis. Temos as velas de cera de abelha, que são bastante mais saudáveis, e temos as velas de soja, que também são alternativas mais saudáveis. Normalmente, essas já têm pavio de algodão também, que é um material mais natural e com menos impacto. E, portanto, estamos aqui a dar uma escala de atuação para E podermos ter várias opções. que são os óleos essenciais, que podem ser Exatamente. utilizados em difusores, sempre também olhar para a qualidade dos óleos essenciais, e aí deixamos-vos o truque de olharem para na embalagem dos óleos, eles só têm que ser certificados, e se forem certificados têm um símbolozinho atrás verde, são seguros. Por isso é importante também olharmos para a qualidade dos óleos essenciais, mas pode ser uma opção, sempre com atenção, porque também se forem usados demasiado concentrados em demasia podem provocar irritações das vias respiratórias, por isso também usar com conta e medida. E depois uma coisa muito simples, abrir a janela. Exato, é verdade. Sim, abrir a janela todos os dias eu acho que é das coisas mais simples e que faz mais diferença. Isto porque a exposição a tóxicos em geral na casa não são só estas coisas pequeninas, mas tudo à nossa volta dentro de uma casa moderna tem tóxicos. Desde os eletrónicos ao revestimento das paredes, os tapetes, os cortinados, portanto, tudo o que é os móveis, tudo o que é o que faz parte de uma casa moderna tem tóxicos. E nós, lá está, vivendo numa casa moderna, é muito difícil fazer estas mudanças que sejam significativas. Então, abrir as janelas é das coisas mais fáceis porque circula o ar portanto, dentro de casa, apesar de tudo, nós estamos muito mais expostos a tóxicos do que fora de casa, a não ser que vivamos num sítio muito poluído, mas a circulação do ar fresco é uma estratégia super simples que faz toda a diferença em casa. Sim, e temos um outro componente aqui que são os produtos que nós utilizamos para limpar a casa. Muitas vezes fazemos também estas limpezas com a janela fechada, mudarmos isso já faz a diferença, e também começarmos a olhar para que produtos é que estamos a usar. Porque nós olhamos muitas vezes para os produtos de limpeza como, ok, é só para limpar a casa, não é para pôr na minha pele, não preciso ter os cuidados que tenho com os produtos de cosmética, mas não é verdade. Nós vamos estar, primeiro, usamos muitas vezes pulverizadores que acabamos por inalar, e depois são as superfícies com as quais nós temos contacto. Também, felizmente, hoje em dia há muitas opções no mercado de outros tipos de detergentes com menos substâncias nocivas, nomeadamente os ftalatos, portanto podemos ter essa opção. Acabam por ser mais caras, e aí nessa área sim, existe uma diferença, mas também existe sempre a opção de nós fazermos os nossos próprios detergentes, que à primeira vista pode parecer assim uma grande trabalheira, mas se nós pensarmos é algo que nós podemos fazer uma vez por mês e deixar ir utilizando com ingredientes simples como, por exemplo, o vinagre, o bicarbonato de sódio,
O vinagre de limpeza, por exemplo, é algo que também já está disponível nos supermercados na zona dos detergentes. O sabão azul, ou seja, existe uma série de produtos que nós podemos ir recuperar e quando formos, se não quisermos estar com o trabalho de fazer, olharmos se calhar para aquilo que está na prateleira do lado, olhar para os ingredientes também, da mesma forma que olhamos para os ingredientes daquilo que comemos, olhar também para estes produtos, porque o verdadeiro problema, diz-me Diana se eu estou errada, não é o momento em que nós estamos a utilizar, não é utilizar uma vez, é o cumulativo, é nós vamos utilizar isto todos os dias no sítio onde estamos imensas horas por dia, onde dormimos com tudo fechado, então temos que pelo menos durante o dia ir mudando aqui alguns comportamentos. Pois é, é exatamente é a exposição cumulativa que começa a ser um bocadinho mais problemática. Mas olha, deixa-me agarrar aí em algumas das soluções que tu falaste, porque, por exemplo, o vinagre de pesa, o bicarbonato, são coisas que eu uso quase transversalmente também na Uhum. lavanderia, na, na casa toda. Bicarbonato é fantástico para tirar nódoas, especialmente quando em conjunto com limão ou com vinagre de limpeza, pode ser um bom tira-nódoas. Eu ponho também bicarbonato junto com o detergente. O vinagre também é uma boa opção porque também acaba por funcionar um bocadinho como amaciador da roupa. E mesmo para limpar os filtros das máquinas, não sei se tu usas, André, eu faço muita mistura do vinagre com o bicarbonato também. E mesmo só usar vinagre de limpeza com um bocadinho de água para limpar partes da casa de banho e tudo mais, também é uma maneira muito fácil de usar. E depois, nada disto também tem que ser absoluto, não é? Como a Andrea estava a dizer, aqui o importante é a exposição cumulativa, não é? Ao longo do tempo. E então, uma maneira muito fácil também é ir intercalando, não é? Porque, especialmente ao início, dá-nos muito aquela sensação de vou usar vinagre de limpeza, pá, isto não vai ficar tão bem limpo como se usasse uma marca Não cheira bem. espetacular, exatamente. E enquanto fazemos essa transição, optar por fazer umas vezes de uma maneira, umas vezes de outra, e depois nós também nos vamos habituando a outras maneiras de funcionar em casa e às vezes não são tão difíceis como nós temos na cabeça, digamos assim. Sim, olha, para quem tem nessa fase e para as pessoas que gostam do cheirinho limpo, uma das coisas que se pode utilizar é os óleos essenciais misturados com estes produtos para dar aquele toque do cheirinho que podemos sentir falta. E eu acabo por não usar tanto as coisas feitas em casa, porque uma família muito grande gastam muito, não se consegue ir atrás disso. Mas a verdade é que nos últimos anos encontro facilmente nos hipermercados normais, já não é preciso irmos a lojas especiais nem mandar vir. Nos hipermercados banalíssimos nós vamos encontrando opções e cada vez também a preços mais iguais aos outros produtos. Portanto, é uma questão de percebermos o que é que faz sentido na nossa vida. E em relação ainda aos detergentes, uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes também é os detergentes da roupa e os amaciadores. A roupa está em contacto com a nossa pele diariamente e a nossa pele é um maior órgão que temos e que está mais exposto com o exterior. Por isso, a escolha do detergente e do amaciador da roupa também é importante. Sim, é, exatamente. Olha, e aqui também a chamar aqui um bocadinho a qualidade do ar em casa e agora falando de opções que são um bocadinho mais caras, para termos opções para toda a gente também. Há filtros de ar, há muitos eletrodomésticos agora, nomeadamente aspiradores, que têm uma coisa que são filtros HEPA, Uhum. HEPA, e estes filtros já nos ajudam a fazer um controle bom da qualidade do ar em casa, eliminam alergénios, pólenes, etc., eliminam as partículas
as partículas mais, as partículas de pó, obviamente, e depois bactérias, também algumas bactérias, etc. Portanto, já são uma ótima opção. Estes filtros existem associados a estes aspiradores, mas também em separado, portanto podemos ter só um filtro em casa que faça controle da qualidade do ar. E depois temos também outras coisas que são filtros de carvão ativado. Os filtros de carvão ativado têm de uma maneira muito simples, têm uma malha um bocadinho mais apertada e, portanto, aqui já filtram também compostos voláteis que possam existir no ar e fazer um controle da qualidade do ar mais apertada também. Portanto, estes são duas boas opções. E depois na lavandaria, vamos fazer um salto para a lavandaria. Também já há filtros das máquinas de lavar que impedem a passagem de microplásticos portanto, fazem uma filtragem disso, não é libertado para o ambiente, exatamente. Portanto, aqui também pode ser uma boa opção. Olha, pegando nos filtros, só para não fecharmos aqui o tema, também os desumidificadores podem ser importantes. As nossas casas em Portugal, e dependendo da zona onde estamos, há zonas que são muito úmidas e há pessoas que se confrontam com problemas da umidade dentro de casa. A utilização dos desumidificadores e alguns desumidificadores também já têm filtro EPA, portanto pode ser também uma opção. Sim, e tanto quanto possível manter a umidade abaixo dos 50% com os filtros é uma coisa boa também, porque depois começa a haver problemas com bolores e outros poluentes diferentes em casa, digamos assim. Mas também isto da casa também tinha muita coisa por onde pegar, não é? Eu tenho a sensação que isto podia ser vários episódios. Sim. Mas se calhar orientamos aqui para os produtos de higiene, a não ser que tenhas alguma coisa mais para. Não, vamos seguindo isto. Nós depois, se também quiserem que este seja um tema mais explorado, também é só mandarem-nos mensagem, colocarem nos comentários e nós voltamos ao tema com mais pormenores. Então, os produtos de higiene e cosmética são um tema que dava 3 episódios, por isso vamos aqui focar em coisas, se calhar, mais práticas. É um tema também muito polémico e vocês já se devem ter apercebido disto, com a chegada de novas alternativas de cosméticos àqueles que são os mais conhecidos. Surge aqui esta discussão de o que é seguro, o que é que não é seguro. Se estão à venda é porque são seguros e, portanto, isto efetivamente dá aqui muito tema de conversa. Mas uma coisa nós sabemos, a nossa pele é o nosso maior órgão, é permeável e a escolha daquilo que usamos na nossa pele é importante e não devemos, não pode ser qualquer coisa, né? E hoje em dia nós temos milhares e milhares e milhares de produtos, quer nos supermercados, lojas especializadas, nas farmácias, e há coisas que são importantes nós sabermos e olharmos quando compramos. Certo. E temos aqui, claro, vamos entrar aqui por várias áreas destes produtos, mas talvez aqui só um apontamento mais clínico, que é o facto destes produtos terem, para já, quando falamos de cosméticos e de higiene, mas principalmente quando falamos de cosméticos, as mulheres estão muito mais expostas a estes compostos do que os homens, não é? As mulheres fazem muito mais utilização de cosméticos. E nós sabemos que, pelos estudos que existem, que a quantidade destes compostos em circulação numa mulher é muito mais alta do que nos homens. Portanto, o que nós não sabemos muito bem ainda é o impacto desta misturada toda dentro do nosso organismo. Mas eu acho que aqui, lá está, embora seja um tema ainda não muito bem esclarecido, eu acho que vale a pena tomarmos atenção a isso, até porque algumas doenças, como vocês sabem, estão a aumentar, e que nós não sabemos muito bem porquê, e é natural que algumas
que alguma coisa tenha a ver com estes compostos. E depois, só um apontamento também em relação ao facto de muitos destes compostos que nós vamos falar serem aquilo que nós chamamos de disruptores endócrinos, ou seja, eles têm capacidade de alguma maneira, interferir com os nossos eixos hormonais. Por vezes estimular estrogénios, por exemplo, mas podem interferir também com outros eixos hormonais. E isto, obviamente, é uma preocupação, especialmente quando pensamos em coisas como cancro da mama ou mesmo outros cancros que possam ter aqui potencialmente a influência hormonal. Mas se calhar vamos falar aqui por áreas, Andreia. Se calhar começamos aqui por falar nos produtos de higiene, coisas como os parabenos que estão nos nossos shampoos, por exemplo. Sim, sim. E da tua perspectiva, como é que vês isto e que alternativa temos aqui? Sim, olha, em relação aos parabenos, por acaso eu acho que é aquele componente que já existe alternativas, mesmo quando vamos comprar à farmácia, já sem parabenos. Já existe essa, quase que essa sinalização. Portanto, acho que não é difícil conseguirmos comprar alternativas sem parabenos, porque cada vez mais elas estão disponíveis. E de facto é um daqueles ingredientes que vale a pena nós olharmos se tem ou não tem e tentarmos não utilizar. E ele pode estar presente, como tu disseste, nos shampoos, nos cremes, na maquilhagem, portanto está nos mais diversos produtos. Depois temos os ftalatos, que também já tínhamos falado há pouco e que também estão muito presentes nos produtos que têm fragrância, também são disruptores endócrinos. E já vamos falar de outros, mas dizer-vos só que isto são nomes, são ingredientes que estão na lista dos ingredientes dos produtos, tais como quando vamos ver a lista dos ingredientes de um produto alimentar. E claro que é muito. Nós vamos pesquisando e vamos encontrando melhores alternativas, produto a produto, não temos que, mais uma vez, chegar à casa de banho e deitar tudo fora. E uma regra mais simples de nós fazermos escolhas é olhando para o rótulo, quanto menor for a lista, melhor. É, no fundo, a mesma regra de quando escolhemos produtos alimentares. Mas existem outros componentes importantes, certo? Sim, existem, olha, e só também para reforçar que, de facto, os produtos com fragrância, se vocês, eu acho que nestes produtos de higiene pessoal é muito difícil não olhar para o rótulo mesmo, atrás, ver os ingredientes, a lista de ingredientes, porque mesmo quando nós temos, às vezes temos indicação que o produto é orgânico e tudo mais, mas ainda assim pode ter ingredientes que não são os melhores. Talvez uma coisa muito fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil de encontrar sem, às vezes no rótulo é o mais frequente, até em lojas de produtos naturais e tudo mais, ter uma coisa que se chama fragrância, como a Andrea disse, pode estar substituído também por perfume. Então, esse composto em específico, na verdade, não é um composto só, as marcas não são obrigadas a divulgar exatamente quais são os compostos que constituem a fragrância e o perfume, e portanto tentar encontrar aqui alternativas sem a fragrância e o perfume é sempre boa ideia. Como nós falamos, em relação a outros compostos, nós já falámos anteriormente no contexto da cozinha dos PFAS. Eles também existem, por exemplo, na maquiagem, porque estão a ver aquela maquiagem que é à prova d'água. É um bocadinho o mesmo princípio dos antiaderentes, ou seja, são produtos que repelem a água. E portanto contêm na mesma estes PFAS. E temos que ter um bocadinho mais atenção a estes compostos. Depois, outra coisa que também é comumente falada são os produtos
de higiene íntima, e aqui estou a falar de pensos higiênicos, por exemplo, tampões, etc. Nós temos, por exemplo, como alternativa, temos os copos menstruais, que já são uma boa alternativa. Já temos algumas alternativas, mesmo nos supermercados convencionais, de pensos higiênicos com mais de compostos mais naturais, sem fragrância também. Temos também umas alternativas, temos as cuecas menstruais, agora que estão disponíveis, e temos também uns pensos higiênicos laváveis, de tecido, que também são facilmente encontráveis online. E também, do ponto de vista pessoal, é mesmo uma questão de hábito. Começarmos a experimentar o que é que nos serve melhor. Mas algumas alternativas são de facto muito práticas. Olha, aqui 2 produtos que eu acho que normalmente também suscitam dúvidas: o desodorizante e o protetor solar. Em relação ao desodorizante, discute-se muito a questão dos sais de alumínio e por bloquearem as glândulas sudoríparas. Não existe aqui consenso se há absorção, se não há absorção. Mas existem alternativas sem alumínio, portanto podemos fazer essa escolha, e também não é preciso, não é difícil de encontrar, também existe no supermercado ao lado o outro, e normalmente está bem explícito à frente, sem alumínio, portanto pode ser uma opção. Depois podemos entrar aqui por outros, por querer fazer escolhas ainda mais inócuas ou mais naturais, e também existem alternativas, existem os desodorizantes sólidos que parecem até um sabonete e também retiram a questão do plástico e da poluição que nós fazemos, porque muitos destes produtos depois surge também o acréscimo do que nós estamos a contribuir para a poluição e para a destruição do ambiente pela embalagem em que eles vêm, e também já existem opções nesse sentido, por exemplo, nos shampoos, a utilização dos shampoos sólidos, que já não vêm dentro de uma caixa de plástico, tendo essas preocupações ambientais e de sustentabilidade, também há essas opções. E antes de prosseguir, dizer só aqui uma questão, porque nós não queremos de todo que fiquem com a ideia que nós estamos a dizer não usem os produtos normais, usem naturais, não. Até porque muitas vezes aqueles produtos que são comprados nas feirinhas, caseiros, não são seguros em termos de contaminação. Há produtos, melhores opções dentro dos produtos que estão à venda, muitos deles ao lado dos outros, é mesmo uma questão de se ler os rótulos e de procurar. Não é por ser natural que é melhor do que os outros, também tem mesmo a ver com olharmos para o rótulo, e também estas questões de escolha ambientais e preocupações que nós possamos ter. Em relação aos protetores solares, é o outro tema, o uso ou não do protetor solar. Eu acho que concordamos que a utilização de protetor solar hoje em dia é indispensável pelos riscos que se corre pela exposição ao sol, principalmente num país como o nosso, onde felizmente temos muito sol, mas há também melhores escolhas que podem ser feitas, e trocamos, por exemplo, os protetores solares que têm os filtros químicos para aqueles que têm os filtros minerais. E nós temos essa preocupação muito presente nos bebés. Acho que é uma coisa que é transversal. Quando temos os bebés, compramos o protetor com filtro mineral, que normalmente até diz que é para bebê, para criança, mas existem protetores solares minerais que podem ser usados a vida toda, e, portanto essa pode ser uma troca também fácil de se fazer. Sim, olha, e se calhar para terminar, como vocês veem, há tanta coisa para Sim. falar e é tão difícil concentrar em pouco tempo. Mas se calhar para terminar, só uma parte também sobre o verniz, também ainda sobre a maquiagem, que muitos destes compostos contêm metais pesados também, portanto verifiquem aqui também se as opções mais comerciais não têm estes compostos. E muitos compostos têm também
têm também compostos voláteis que na aplicação acabam por ser inalados. Portanto, essa também é uma preocupação. Mesmo a questão por exemplo, do gelinho e das unhas de gel, vocês sabem não só, portanto, podem ter também materiais nocivos, mas também o processo de secagem das unhas de gel, como vocês sabem, envolve a exposição à radiação e isso também é incerto qual é o impacto que tem no nosso organismo. Portanto, falando aqui nisto assim de uma maneira muito curtinha. Olha, deixa-me só dizer aqui da questão das unhas, porque eu sei que para algumas pessoas é quase uma questão de identidade ter as unhas com gelinho ou com gel. Se tiverem que o fazer, coloquem protetor solar nas mãos antes de ir arranjar as unhas, para diminuir o risco quando colocam as mãos na radiação. Certo. E depois, há tantas outras coisas que podemos aflorar também, mas que lá está, podia ser outro episódio, mas tem a ver com os têxteis, não é? Com o nosso. E cada vez mais nós fazemos uma rotação das nossas roupas facilmente. E nós sabemos que há libertação de microplásticos também das roupas. É interessante porque, na verdade, as roupas mais velhas, mais usadas, mais lavadas são as mais seguras neste caso, não é? Porque já foram lavadas tantas vezes, já não têm tanta libertação de compostos químicos, quer compostos químicos para a pele, quer de microplásticos. E e depois, não sei se queres. Uma coisa muito importante também são os carros novos. Vocês sabem que quando entram num carro, por exemplo, há aquele cheiro muito característico dos carros novos. É, exatamente. Portanto, sempre que houver carros novos, aí sim abrir as janelas até aliviar bastante o cheiro, porque aí temos vários compostos voláteis em ação. E de que é que te lembras mais, Andréia? Olha, essa questão aplica-se também ao mobiliário, aos móveis que nós compramos, que muitas vezes são lacados e os aglomerados de madeira, não é? Porque hoje em dia os móveis, acima de tudo, são feitos de aglomerados que têm colas, têm tintas e que também têm muitas vezes esse cheiro. É manter a ventilação o máximo possível da casa enquanto houver esse cheiro, tal como no carro. Pode ser importante. E em relação às roupas também, lavarmos sempre as roupas antes de as vestirmos. Não irmos comprar roupinha nova para depois vestirmos, sairmos logo nesse dia de roupinha nova, não. Lavar precisamente para retirarmos estes componentes que para não entrar em contacto com a nossa pele. Portanto, é uma dica muito simples. E eu acho, não tendo tempo para estarmos a explorar muito mais, acho que há uma coisa que devíamos falar, que é sobre os campos eletromagnéticos, que é algo também muito polémico e que não vai desaparecer na nossa vida, porque nós dependemos de muitos destes aparelhos e a radiação está aqui, mas há algumas coisas simples que podemos fazer em nossa casa, alguns hábitos que podem também diminuir esta exposição que é inevitável. Certo. Então, já falámos, de alguma maneira até falámos da questão do micro-ondas, não é? Que não estar ao pé do micro-ondas quando ele está em funcionamento. Mas depois, claro, as maiores fontes de radiação que temos dentro de casa, temos também o Wi-Fi, não é? Quando ele está ligado, temos os telemóveis, temos os portáteis, os tablets, essas coisas todas. Portanto, sempre que possível não ter o telemóvel ao pé de nós, na cama, especialmente. Há uma maneira muito simples de evitar um bocadinho a radiação durante o dia, que é sempre que recebermos uma chamada e sempre que possível pôr em alta voz e afastar o telefone da nossa cabeça. Também é uma estratégia fácil. Para algumas pessoas
É difícil, mas é uma estratégia muito válida desligar o Wi-Fi durante a noite também para evitar a exposição cumulativa, ou seja, para reduzir a quantidade de exposição que temos durante todo o dia. Também é uma estratégia relativamente fácil de implementar. Desligar os computadores, os tablets, essas coisas todas, ou seja, reduzir a exposição. Enquanto nós estivermos a utilizar, estamos a utilizar, a partir daí tentar, tanto quanto possível, que eles não estejam em funcionamento para não emitir qualquer tipo de, de radiação. Sim. Olha, acho que passámos assim um bocadinho pelos temas todos, havia muito mais a explorarmos e provavelmente voltamos cá. Nós vamos deixar no fim do episódio disponível uma checklist por divisão da casa, como tivemos aqui a falar. Não é para definir como plano de ataque imediato para mudar tudo, mas é para quando tiverem que fazer escolhas, terem ali também um guia de orientação do que é que eu tenho que ter em mente para ir escolher as panelas, o que é que eu tenho que ter em mente para escolher, para ter um ambiente, um ar ambiente melhor na minha casa. E pretende ser mesmo apenas isso. Lembrarem-se de uma coisa que é: nós não vamos conseguir ter uma casa zero tóxicos, mas isso é completamente impossível, mas podemos ir mudando alguns hábitos que vai reduzindo a nossa carga acumulada de forma progressiva e irmos fazendo estas mudanças. Na lista que nós deixamos, também definimos quase com uma escala de prioridades e, a escala de prioridades advém, queres explicar, Diana, qual é o raciocínio que está por trás disso? Tem a ver com aquilo que é mais eficaz e mais fácil de fazer, não é? Portanto, começar sempre por aquilo que tem mais impacto e que é mais fácil de fazer e depois ir fazendo as coisas à medida da nossa possibilidade. Mas lá está, quando nós pensamos nos tóxicos de uma maneira geral, podemos ficar muito facilmente muito estressados com isso. E, portanto, é bom ter um género de um guia que nos leva a fazer as escolhas mais interessantes primeiro e como progredir nessas escolhas. É. E mesmo tendo consciência disto tudo, e que é o nosso caso, e de estudarmos e de procurarmos melhores opções, ninguém aqui faz tudo certo, nem temos uma casa zero tóxicos, longe disso. Mas foi ir fazendo estas pequenas alterações no momento de comprar novas panelas, fazer uma opção melhor, ir trocando as caixas de plástico, olhar para os produtos de limpeza que pomos cá em casa, e aos poucos as mudanças vão acontecendo, mas há sempre coisas que podem ainda ser mudadas, porque não é impossível existir perfeição até o próprio material de construção das casas. Portanto, não vamos entrar por aí, não vamos entrar em paranoia, vamos sempre tentando fazer o melhor que conseguimos, tendo a noção que a perfeição não existe. Exatamente, porque senão acabamos por contribuir para a toxicidade de outra maneira que tem a ver com o impacto no sistema nervoso, não é? Não são só os tóxicos que têm impacto, como disse no início, mas também esta questão de quando nós entramos, ficamos muito preocupados com alguma coisa, estamos a induzir stress crónico, depois também nos acaba por diminuir a nossa capacidade de lidar com o assunto. Portanto, a partir do momento em que o assunto passa a ser mais preocupante do que nos dá a possibilidade de escolha, então é porque já fomos longe demais. Então fazemos aquilo que podemos, ao ritmo que pudermos, e vamos fazendo cada vez escolhas mais conscientes sem entrar num stress absoluto com os tóxicos. Sim. E à semelhança dos outros episódios, queremos deixar-vos aqui sugestões sobre este tema. Queres começar, Diana? Desculpa, tive aqui uma interferência. Olha, Força. não, estava-te a perguntar se querias dar a tua sugestão da semana.
Quero sim, senhor. Então, a minha sugestão da semana é um documentário da Netflix que eu penso que em português se chama A Conspiração Consumista. Isto porque eu acho mesmo que quando nós falamos de tóxicos, nós não podemos olhar só para o nosso quintal, porque nós temos que olhar para o nosso papel como seres humanos e como raça humana em geral. E qual é a nossa contribuição para tornar os nossos ambientes mais tóxicos, o que depois tem necessariamente um impacto e um reflexo em nós, mesmo que nós não queiramos. Então, para isso, acho que este documentário é super elucidativo. E acho também que a redução do consumo é uma das coisas mais importantes também para nós reduzirmos a exposição do planeta a tóxicos e a nossa exposição a tóxicos. Então fica a minha sugestão da semana. E tu, Sim. Andreia? Olha, a minha sugestão também é um documentário. Desta vez estávamos aqui alinhados. É um documentário que está disponível gratuitamente no YouTube. Depois também nós vamos colocar isto na descrição, que é o Stink, e que começa com a premissa de é um pai que quer descobrir quais são os produtos químicos que estão na roupa da filha, que comprou para a filha. Pronto, e no fundo é, sem alarmismos, perceber o que é que está escondido nestas coisas que nós utilizamos no dia a dia. Mas deixamos depois tudo também na descrição. Deixamos na descrição também o link para terem acesso à checklist que fomos falando. E pedir-vos para vocês deixarem comentários, sugestões, se há algum destes temas que nós falámos que gostassem que nós voltássemos a trazer para aprofundar ainda mais. Gostávamos muito também de contar com a vossa colaboração. Sim, é verdade. E não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube. E de seguir os próximos episódios. E, claro, como a Andrea disse, se tiverem sugestões, quer dentro dos tóxicos, quer para novos temas, deixem-nos as vossas sugestões. E é isso. Obrigada, até para a semana. Obrigada. Obrigada a todos.